Você já parou para pensar sobre as crianças abandonadas, sobre as crianças de rua? Eu nunca havia pensado sobre isso até ler Capitães da Areia, de Jorge Amado. Esse livro foi um presente da minha amiga Camila, ela é mestre em literatura e nós já fizemos uma live aqui no canal sobre o papel do livro na sociedade. Vale a pena conferir. Capitães da Areia foi um livro publicado em 1937 e continua sendo um livro muito atual. É triste ver como algumas questões abordadas nessa obra ainda persistem em nosso país. A temática desse livro é uma denúncia social, o problema dos meninos e das meninas de rua. E as últimas pesquisas feitas indicam que cerca de 70 mil crianças vivem nas ruas do nosso país. Através desse romance, Jorge Amado nos leva a refletir sobre essa problemática, dando vida, nome e sentimentos a essas crianças marginalizadas. O livro começa com algumas manchetes de jornais falando sobre um grupo de crianças ladronas, conhecidas como Capitães da Areia. Esse grupo era formado por mais de 100 crianças que viviam em um trapiche, ou seja, em um casarão abandonado perto do mar, na praia, na cidade de Salvador, Bahia. O bando era muito organizado e unido, dirigido por Pedro Bala, um adolescente. Essas crianças, apesar da pouca idade, eram avançadas em vários aspectos, como por exemplo, sexualidade, uso de bebidas alcoólicas, cigarro, além de viverem do crime. E você deve estar aí pensando, um livro sobre delinquentes. Pode até ser, mas eles não eram apenas isso, e essa é a magia do Jorge Amado. Ele me fez ver aqueles meninos não apenas como pequenos infratores, mas como crianças que querem brincar, que anseiam pelo amor de pai, pelo amor de mãe. Não tem como ler esse livro e continuar com o coração duro. Eu não estou falando sobre desculpar os erros, e sim sobre olhar para a criança de rua e pensar, por que ela está nessa situação? Qual foi o contexto social, familiar que essa criança nasceu? Esse livro é sobre empatia, ele serve para você aprender a se colocar no lugar do outro. Vou falar um pouco sobre os principais personagens. Pedro Bala, então o líder do grupo, aquele que todos respeitam. Tem o Pirulito, que é um menino devoto, ele gosta muito de fazer suas orações, ele quer ser padre. Apesar de viver do crime, o seu refúgio é a religião. O professor era um menino apaixonado por livros. O cérebro do grupo, ele lia para as outras crianças, também gostava de contar as histórias dos livros, encenar, era a diversão deles em muitas noites. Volta Seca era um menino que se dizia afilhado de Lampião e o sonho dele era fazer parte do bando de Lampião, ser um dos cangaceiros. E o personagem mais marcante, que dá mais nó na garganta, é o Sem Pernas. Um menino que é coxo, ele é muito triste, ele tem uma certa revolta dentro de si, porque ele não encontra em nenhum lugar algo para aliviar a sua dor, como os outros meninos. O professor buscava alívio nos livros, o Pirulito na religião, o Pedro Bala na liderança, mas o Sem Pernas não tinha nenhum refúgio para sua dor de criança abandonada. Tem uma personagem feminina, a Dora, que aparece no final da narrativa e ela desempenha um papel muito importante na história. Esse livro é muito famoso e ele foi traduzido para diversas línguas. Aqui no final até tem algumas capas, tem a capa da versão ucraniana, norueguesa, japonesa, espanhola, dentre outras. Jorge Amado é considerado um dos principais escritores brasileiros do século XX. Ele escreveu outros livros famosos que você já deve ter ouvido falar, como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Algo interessante sobre Jorge Amado é que ele era ateu e por um tempo ele foi afiliado ao Partido Comunista. E isso me fez pensar que nós podemos perder muito quando nós colocamos as pessoas em alguns pacotes, rotulamos
E por conta disso, por exemplo, não lemos o livro porque é escrito por um ateu, não lemos o livro porque é escrito por um comunista. Como esse livro me ensinou sobre empatia, eu acho importante falar para vocês aqui sobre essa capacidade de enxergarmos os outros além dos rótulos. E algo que pode te surpreender é que Jorge Amado foi quem propôs as leis de liberdade do culto religioso. Ou seja, se você gosta de ir para a igreja, se você gosta de ter a sua liberdade religiosa, saiba que foi Jorge Amado quem propôs essas leis. Se você gostou dessa resenha, não esqueça de curtir. Se você já leu esse livro ou algum outro do Jorge Amado, deixa aqui nos comentários e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!